À medida que amadurecemos, compreendemos que compartilhar, cuidar e viver eticamente contribuem para forjar um caráter mais robusto. O estoicismo, uma filosofia ancestral, instrui-nos não apenas a manter a clareza mental, mas também a alcançar o sucesso em todas as circunstâncias da vida. Por outro lado, esse ensinamento não endossa a ideia de nos sacrificarmos de forma abnegada e repetida, levando-nos a nos consumir como uma vela que oferece calor aos outros, ou a estarmos constantemente disponíveis, excessivamente solícitos e atentos, mesmo que essa atitude possa parecer nobre para quem a recebe. Até que ponto nossa própria valia é afetada se não estabelecemos limites para nossa benevolência? Num mundo onde nem sempre somos correspondidos e não podemos contar com a reciprocidade, por favor, auxilie-me inscrevendo-se no meu canal e deixando um like neste vídeo, caso seja novo aqui, para que eu possa continuar criando mais conteúdo no futuro. Às vezes, nos deparamos com pessoas extremamente generosas que se doam completamente, sem reservar nada para si mesmas. Pessoalmente, adotar a mentalidade estoica transformou minha vida, pois ajudou a construir resiliência emocional em tempos difíceis. Gostaria de compartilhar não apenas reflexões filosóficas, mas também exemplos decorrentes de excessiva gentileza e generosidade. Além disso, gostaria de examinar como é possível estabelecer limites na vida através da aplicação prática da teoria estoica. Vamos adentrar nesse assunto. A primeira lição é não se esgotar para aquecer os outros. Viver pela razão e pela virtude é um ideal fundamental dos estoicos. Esses princípios orientam as ações e decisões na busca por uma existência moral e com propósito. Estabelecer limites em nossas relações continua sendo parte integrante da garantia do equilíbrio, salvaguardando nossa identidade e bem-estar geral, evitando ser explorado ou prejudicado devido à acomodação excessiva em relação aos outros. Às vezes, sem consciência, podemos nos voluntariar para o sofrimento ao nos apresentarmos para ajudar ou demonstrarmos compaixão por alguém necessitado. Gostaria de compartilhar uma história sobre uma improvável amizade entre um cavalo e um burro que floresceu numa fazenda. Foi numa noite que o cavalo se abriu ao burro sobre sua árdua rotina diária. Ele tinha que arar os campos incansavelmente, desde o amanhecer até o dia desaparecer, independentemente das condições climáticas adversas ou da sensação de tensão muscular e dor. Ao utilizar um arreio em volta do pescoço durante todo o dia, o cavalo passava a maior parte do tempo executando tarefas árduas. Por outro lado, o burro desfrutava de longos períodos de descanso, sem nenhuma tarefa tão exigente atribuída a ele. No entanto, sendo um bom amigo, o burro verdadeiramente simpatizava com as lutas do cavalo. Em resposta ao gentil pedido do cavalo, ele ofereceu sua ajuda de maneira prestativa. Entendo que seja difícil para você realizar seu trabalho pesado e gostaria de ajudar. Aqui está minha sugestão. Você pode tirar um dia de folga esta manhã. Quando o fazendeiro chegar, deite-se e geme o mais alto possível para que ele te considere doente e incapaz de trabalhar. O cavalo acatou o conselho do burro e no dia seguinte o fazendeiro relatou ao proprietário que o cavalo havia adoecido e se mostrava incapaz de trabalhar. Em decorrência disso, o fazendeiro ordenou que o burro assumisse todas as tarefas do dia. Enquanto o cavalo saía alimentado e satisfeito, o burro ficava faminto e enfraquecido. Ao final do dia, o cavalo retornou a um estábulo confortável, repleto de feno fresco. Enquanto isso, o burro enfrentava uma chuva gelada sem qualquer abrigo. Quero lhe agradecer, você é um bom amigo. Graças ao seu conselho, pude descansar o dia todo, disse o cavalo. O burro respondeu com tristeza. Eu, porém, sou como tantas pessoas de bom coração que começam ajudando um amigo, mas acabam sendo exploradas. Você já se sentiu como o burro da sua vida? Compartilhe suas experiências abaixo. O significado disso não pode ser subestimado.
Conforme ilustrado na história, muitas vezes queremos tanto ajudar alguém que não medimos esforços. O estoicismo nos aconselha a praticar a autorreflexão, que consiste em questionar sempre nossas reações imediatas e viver de acordo com a razão. Dessa forma, eliminamos ações impulsivas de nossas escolhas e tomamos decisões alinhadas com nossos valores. Epicuro diz: antes de iniciar uma atividade, pare por um segundo e pense por que você deveria fazê-la. Ao realizar a tarefa, você certamente ficará mais confiante antes de iniciá-la. Você pode definir uma meta. Quero completar esta tarefa e, ao fazê-lo, ainda defender meu propósito moral sem violar as leis da natureza. O estoicismo nos ensina que, se vamos ajudar alguém, devemos fazê-lo de tal forma que não suportemos todo o peso da responsabilidade. Portanto, os ensinamentos estoicos nos inspiram a construir relacionamentos saudáveis e equilibrados, nos quais ambos os lados contribuem e ninguém é sacrificado indevidamente. A máxima "não se queime para aquecer os outros" harmoniza-se com os conceitos estoicos de racionalidade na vida, relacionamentos equilibrados e sacrifício excessivo, que pode prejudicar o respeito próprio e o bem-estar. Em todas as dimensões da vida, a filosofia estoica, por ser atemporalmente sábia, nos orienta sobre como estabelecer limites adequados em nossos relacionamentos com outras pessoas, especialmente quando estamos emocionalmente cansados e corremos o risco de esgotar nossos recursos mentais e físicos. Agora, vamos considerar um exemplo de Marco Aurélio, um dos eminentes representantes do estoicismo. Ele apoiou a ideia de que cada indivíduo deveria viver uma vida disciplinada e moderada em todos os níveis, incluindo os relacionamentos. Em suas conhecidas meditações, ele falou sobre nossas ações e como elas nos afetam, assim como a outras pessoas. Ser excessivamente gentil, a ponto de não estabelecer limites, pode ser visto como uma perturbação do equilíbrio emocional e do autocontrole promovido pelos estoicos. A benevolência exagerada, apesar de originar-se de intenções nobres, pode resultar em situações nas quais nos sentimos emocionalmente deprimidos, negligenciando nossas próprias necessidades. Segundo os estoicos, como Epicteto, devemos distinguir entre o que está dentro de nossa capacidade e o que está fora dela. O discernimento aqui implica que, se formos excessivamente indiscriminados em nossa ajuda, podemos esgotar o que é necessário para enfrentar nossos próprios desafios pessoais. O clássico estudo de caso sobre Écuba, a rainha de Troia, ilustra os perigos de perder limites enquanto ajudamos outras pessoas. Apesar de seus atos gentis para com seu filho Polixena, no final, ela se perdeu e morreu tragicamente. Dar apoio é importante, mas deve ser feito dentro de certos limites. Uma vez que as abordagens sem fronteiras mostraram-se bastante desafiadoras, os estoicos nos convocam a adotar a autodisciplina, o discernimento e a temperança à medida que navegamos pelos dias de nossas vidas. A implicação aqui é que, para valorizar verdadeiramente a importância de ajudar os outros, é essencial reconhecer limites, de modo que os indivíduos protejam suas identidades e preservem sua saúde mental e física. Além disso, até Sêneca, que também é um destacado estoico, discorreu sobre a importância de não se esgotar ao expressar generosidade. Ele citou um exemplo que ilustra como a assistência ilimitada pode esgotar emocional e fisicamente, tornando-nos menos capazes de oferecer apoio de forma sustentável e verdadeiramente significativa. Exemplos e ensinamentos estoicos auxiliam-nos a manter um delicado equilíbrio entre ser generoso e respeitar também nossos próprios limites. Eles nos encorajam a considerar como podemos ser solidários e úteis de forma ponderada.
compreendendo que a criação desses limites é benéfica para nós mesmos e nos permite fornecer um apoio mais sustentável para outros. A terceira lição que aprendi com essas leituras é que a reciprocidade não pode ser garantida para sempre. Este ato altruísta é considerado nobre e verdadeiro de acordo com os ensinamentos do estoicismo. Muitas vezes, tendemos a pensar que, se alguém nos ajudou ou nos deu algo sem esperar nada em troca, a resposta natural é fazer o mesmo pela outra pessoa. No entanto, é vital compreender que a reciprocidade tem suas limitações. Para além de nossas boas ações ou favores para com alguém, o sentido de reciprocidade pode enfraquecer com o tempo. Apesar de sua profunda gratidão em um momento, suas promessas de retribuir a gentileza são muitas vezes meras palavras vazias, pois a maioria das pessoas tende a esquecer as ações de apoio depois de um tempo. A geração de expectativas em relação às ações dos outros torna-se comum, levando as pessoas a acreditarem que os outros agirão de determinada forma ou estarão disponíveis em qualquer ocasião. Esse tipo de esperança também pode levar a uma sensação de reconhecimento e apreciação. Por outro lado, quando tais esperanças não são satisfeitas, muitas vezes surgem conflitos internos e sentimentos de desilusão e traição. Da mesma forma, evitar depositar nossa felicidade nos atos de outras pessoas e doar sem cobiçar uma compensação excessiva nos salva da tristeza e nos ensina a desenvolver o desapego emocional, levando a um nível mais profundo de estabilidade emocional e mental. Os estoicos sugerem que o problema começa com nossas expectativas de que os outros responderão como nós. Isso é muito perigoso. Embora o sentido de reciprocidade possa parecer natural, o estoicismo ensina que não temos poder sobre o comportamento dos outros, mas apenas sobre nosso próprio comportamento e resposta. Em seus discursos, Epicteto insiste nisso. Há duas regras que devem ser sempre observadas. Primeiro, que nada é bom ou ruim, exceto o que é essencialmente assim. E, em segundo lugar, que não devemos nos esforçar para liderar os acontecimentos, mas sim ceder a eles. Esta citação enfatiza a importância de responder com aceitação, em vez de desenvolver expectativas irrealistas ou tentar manipular situações. Embora seja importante notar que o que consideramos bom ou ruim é subjetivo e determinado pelos nossos próprios julgamentos, ser generoso envolve compreender que nem todos retribuirão igualmente. Criar expectativas de reciprocidade pode levar a sentimentos de decepção e frustração. Em vez disso, devemos concentrar-nos naquilo que está sob nosso controle, garantindo que nossas ações sejam construtivas e produtivas sem desperdiçar energia em assuntos fora de nossa esfera de influência. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza reside em nossa capacidade de dar sem esperar nada em troca, de encontrar alegria no pequeno ato de dar, sem sermos influenciados pelas atitudes dos outros em relação a nós, e de manter nossa paz interior, independentemente de suas reações. Como a quarta lição nos lembra, não há limite para os pedidos que as pessoas podem nos fazer. Imaginemos há alguns séculos, quando alguns reis ou rainhas eram ajudados a vestir-se, a pentear-se e a realizar atividades básicas de higiene pessoal. Essa liberdade desenfreada e essa ausência de limites parecem hoje verdadeiramente estranhas. No entanto, quantas vezes você ouve alguém pedindo algo que ele mesmo poderia ter feito? As pessoas estão inerentemente ansiosas por algo de nós. O estoicismo permite-nos estabelecer limites e fornece-nos as ferramentas para concretizar esses limites. Entre as virtudes estoicas, o hábito da moderação funciona como uma bússola num oceano de numerosos apelos, pedidos de ajuda e solicitações incessantes. Em vez de imitar aqueles que são excessivamente generosos e, portanto, não têm mais nada para si, o estoicismo nos instrui a encontrar um meio-termo, agindo com modéstia.
Em suma, os ensinamentos do estoicismo nos convidam a encontrar equilíbrio em nossas interações com os outros, reconhecendo nossos próprios limites e agindo de forma ponderada e generosa. Ao praticarmos a autodisciplina, a moderação e o discernimento, podemos oferecer apoio sustentável e significativo aos outros, preservando ao mesmo tempo nossa própria saúde física e mental. Assim, seguindo os princípios do estoicismo, podemos cultivar relacionamentos saudáveis, encontrar contentamento nas pequenas ações de dar e alcançar uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Que essas lições nos inspirem a viver com compaixão, equilíbrio e sabedoria em todas as nossas interações humanas. Ao fazer isso, exercemos controle sobre nossas ações e evitamos tendências que prejudicam nossa saúde emocional. Quando assumimos continuamente as responsabilidades dos outros, não apenas nos esgotamos, mas também impedimos que eles cresçam e enfrentem suas próprias provações. Essa dinâmica é claramente ilustrada em uma pequena cidade com a história de uma mãe e sua filha adulta. Numa ironia cruel, a mãe continuou a cuidar da filha doente, mesmo à medida que esta crescia, impedindo-a de assumir suas próprias responsabilidades. Essa situação persistiu por muitos anos, com a mãe cuidando fortemente da filha para todas as coisas, até mesmo sem ousar levantar-se, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela nunca quis deixar sua filha sozinha, adiando regularmente consultas médicas importantes. No entanto, um dia, a situação mudou abruptamente quando a mãe adoeceu e morreu. Neste momento, todos estavam preocupados com o bem-estar da filha, pois ela não tinha mais ninguém para cuidar dela, já que sua mãe não estava mais presente. Surpreendentemente, a filha retornou à vida normal de forma rápida, revelando como o cuidado excessivo, embora bem intencionado e amoroso, pode dificultar o desenvolvimento pessoal. Esta situação não afeta apenas os outros, mas também a nós mesmos. Estar constantemente sobrecarregado com as responsabilidades de outras pessoas e sempre negligenciar nossas próprias necessidades cria um ciclo interminável de doações altruístas. Nessa situação, há apenas uma pessoa que dá e outra que apenas recebe. Cair nesse padrão drena energia e afeta diretamente nossa estabilidade emocional. Por outro lado, praticar a generosidade com moderação significa ser capaz de equilibrar nossa doação com o que podemos controlar em nós mesmos e evitar desenvolver o hábito de dar que pode perturbar nossa estabilidade emocional. Podemos ter a ideia de sempre dar algo a alguém, mas no momento em que isso acontece, todos aqueles que estão recebendo desejam mais. Então, os receptores não têm limites e, por mais que você dê, sempre parecerá inadequado. Portanto, é essencial praticar a generosidade, mas também é crucial estabelecer limites claros e garantir que mantenhamos o equilíbrio enquanto ajudamos os outros, pois isso contribui muito para garantir nossa paz e bem-estar. A orientação que oferecemos é a de independência e desenvolvimento pessoal, ecoando a filosofia expressa pelo imperador Marco Aurélio em suas meditações. O dever de um homem é manter-se em pé e não apoiar-se nos outros. A generosidade genuína e benéfica para todos revela-se através de um equilíbrio tão frágil. Cícero, célebre estadista e filósofo da tradição estoica, prestou um importante serviço ao transmitir seus conhecimentos por meio de cartas, onde falava sobre a natureza da amizade e das relações baseadas na confiança. Aqui ele diz: aquele que passa a ser seu amigo apenas por causa de algum benefício também deixará de ser seu amigo por causa desse benefício. Em suma, devemos aprender a estabelecer limites saudáveis, reconhecer nossas próprias necessidades e agir de forma equilibrada em nossas interações com os outros. Isso nos permite preservar nossa identidade, nossa paz interior e nosso bem-estar emocional,
enquanto também buscamos ajudar aqueles ao nosso redor de maneira significativa e sustentável. Difícil encontrar um equilíbrio entre oferecer ajuda aos outros e valorizar-se no processo. Uma pessoa também deve ter em mente que ser excessivamente amável pode criar a impressão de que o valor de alguém é avaliado apenas pela forma como trata os outros. Isso pode resultar em uma autoestima baixa, fazendo com que alguém acredite que é valorizado apenas por sua capacidade de servir aos outros, em vez de ser valorizado por quem é como indivíduo, em termos de caráter e personalidade. Os estoicos nos instruem sobre a importância de estabelecer um genuíno senso de respeito próprio, que está intrinsecamente ligado ao nosso bem-estar físico e psicológico. Valorizar a si mesmo não significa se tornar egoísta ou se recusar a ajudar os outros, mas sim entender que nosso valor como indivíduos não depende exclusivamente de atender às necessidades dos outros. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre dar apoio e preservar nossa própria identidade e valor como seres humanos. Em suma, o estoicismo nos ensina a virtude da bondade e do altruísmo, mas também nos alerta sobre os riscos de comprometer nosso orgulho e autoestima. Um equilíbrio saudável envolve estender a mão para ajudar, mostrando compaixão, ao mesmo tempo em que valorizamos nossa própria identidade e autoestima. Reconhecemos que nosso valor não é derivado apenas de nossas ações em prol dos outros, mas também de como nos vemos como indivíduos autênticos. Na jornada do estoicismo, cultivamos força interna e autodisciplina. Isso nos permite estabelecer limites em nossas vidas, evitando assim o esgotamento e a manipulação por parte dos outros. A prática do autocontrole nos capacita a dizer não quando necessário, reafirmando nosso próprio valor e respeito próprio. Conforme avançamos nessa jornada, é crucial reconhecer e valorizar nossos verdadeiros amigos, aqueles que nos apoiam genuinamente e respeitam nossos limites. Portanto, ao praticar o estoicismo, aprendemos a viver em equilíbrio, cuidando de nós mesmos e dos outros, estabelecendo limites saudáveis e cultivando relacionamentos autênticos e significativos. Ao fazermos isso, honramos nossa própria dignidade e promovemos nosso bem-estar mental e emocional, enquanto também contribuímos positivamente para o mundo ao nosso redor.